Nós temos o desafio. O livro de Apocalipse certamente não é um dos livros que nos traz um grande apreço pela sua mensagem. É interessante talvez pensar que estamos pregando em Apocalipse no momento que estamos vivenciando uma pandemia mundial. Um dos sinais dos quais o Senhor Jesus enfatiza ali no seu sermão profético sobre as epidemias que haveriam de sobrevir sobre a terra. Assim como o momento da vinda do Senhor, o momento em que nós aguardamos como igreja do Senhor, o momento da grande tribulação, onde a igreja, como em toda a história, ela tem passado por momentos de tribulações, de perseguições, de falsos cristos, de falsos profetas, dos anticristos, e de todo o momento em que a igreja, ao longo da história, ela sofre perseguições. Quantos morreram a fio das espadas, queimados, quantos foram apedrejados, quantos foram, irmãos, e sofreram ao longo da sua história. E temos as cartas aqui do Apocalipse, do qual o Senhor Jesus traz ao seu discípulo João para que ele entregue. Nós observamos aqui que essa carta, a igreja de Laodiceia tem ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, ou seja, ao ângelos, do grego significa o mensageiro da igreja. Esse mensageiro aqui pode ser interpretado e entendido como o pastor da igreja. Ele recebe essa carta e ele endereça essa carta ao povo, aos membros do corpo de Cristo. E temos aqui, irmãos, essa carta aqui de Laodiceia, de Jesus a essa igreja, é a carta mais severa de todas as 7 cartas que as 6 outras igrejas que nós já vimos. Essa carta, de todas elas, de fato, é a que tem uma palavra mais contundente da parte de Cristo a esta igreja chamada Laodiceia. Esta carta, irmãos, diferente de algumas outras, pelo menos das 7 igrejas, 4 recebem elogios. E essa é uma das igrejas que não recebe nenhum elogio, a igreja de Laodiceia. Não há nenhum elogio da parte de Cristo, há somente críticas e duras palavras de exortação para os irmãos, para a igreja de Laodiceia. E isso é algo muito triste, em pensar que uma igreja que se acha viva, que se acha rica, que se acha-se aprovada, ela é dita pelo Senhor exatamente nas palavras de Cristo, não é? Quando ele aqui diz no verso 17, quando a igreja se acha rica e abastada, e dizendo-se que não precisa de coisa alguma, e o Senhor diz: não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cega e nu. Então o Senhor dá uma descrição totalmente contraditória ao que pensavam a igreja de Laodiceia. A indiferença de Laodiceia, irmãos, é a pior condição em que uma igreja pode cair, onde se acha aprovada, onde se acha, talvez achando-se que por ser uma das igrejas mais ricas de toda a Ásia, porque Laodiceia era a cidade mais rica que existia ali na Ásia Menor. Era uma das cidades do mundo antigo mais rica, aonde ali habitavam, digamos assim, contextualizando nossas palavras, os milionários da Ásia se encontravam ali em Laodiceia, os grandes banqueiros. Havia o banco mais importante da época, um dos bancos mais ricos. Então era uma igreja, de fato, uma cidade, a cidade de Laodiceia, assim como a igreja também, reflete nela uma pujança de riquezas, de bens materiais. Eles não tinham falta, como o próprio texto diz, a afirmação deles. Eles eram abastados e diziam-se não precisar de coisa alguma. E afirmam-se os escritores que, eu acho que foi o William Barclay que disse que na época do ano 61 depois de Cristo, quando houve um grande terremoto e destruiu a cidade, por eles serem ricos, eles não quiseram receber ajuda do governo para reestruturar a cidade. Então eles se diziam que não precisavam de ajuda. Laodiceia, irmãos, era um grande centro também de indústrias, de tecidos. De lá tinha um dos tecidos mais, digamos assim, de melhor qualidade que existia da época. Eles tinham um produto, eles produziam uma lã especial que era famosa não apenas na Ásia Menor, mas em todas as cidades e países próximos, em todo o mundo era conhecido. Havia também em Laodiceia um centro médico muito famoso. Então a gente observa que era uma cidade
cidade de grande status comercial, de grande status de fama mundialmente assim falando. Lá eles produziam 2 ungüentos que eram muito importantes, inclusive era quase que milagroso, algo que chamado como colírio, que nós conhecemos hoje, que as pessoas vinham de várias partes do mundo para serem tratadas por esse grande centro médico que havia lá. E eles também importavam colírio e outro tipo de unguento que servia para tratar também os ouvidos. Então aqui nós temos uma cidade de fato proeminente. E essa igreja, assim como a cidade, era uma igreja rica. A despeito de todas essas coisas, o problema dessa igreja, diferente das igrejas que vimos anteriormente, não era um problema teológico, moral ou de perseguição. O problema dessa igreja, e nós vamos ver aqui, que também não era de falsos profetas, de heresias ou perseguição, que nós vamos ver em outras igrejas. O que faltava a essa igreja, como o próprio Senhor Jesus diz, era o fervor espiritual. Eles eram ortodoxos, a exemplo de Éfeso, uma igreja que conhecia a doutrina e que não permitia heresia dentro da igreja. Porém, faltava uma vida espiritual, ou seja, aquilo que muitas vezes tem visto nos nossos dias, a grande ênfase no conhecimento, no intelecto, na erudição, e a falta de piedade, de vida aos pés de Cristo, de quebrantamento, sabe? Aquilo que tem sido falado, o fervor espiritual, aquela comunhão de fato íntima com Deus, do qual move os irmãos da igreja e reflete-se fora das portas da igreja, do qual as pessoas da cidade da qual a igreja pertence, do bairro do qual ela está ali inserida, devem ver que aqueles irmãos têm alguma diferença em sua vida. E era o que de fato faltava na igreja a igreja de Laodiceia. A vida da igreja espiritual era exatamente como o Senhor Jesus descreve, uma vida morna, nem era quente nem fria, mas o Senhor Jesus diz que está a ponto de vomitá-la, porque havia ali de fato uma igreja morta na vida espiritual. E vemos com isso a expressão da bondade, da paciência e da misericórdia do Senhor Jesus, porque o Senhor manda esta carta, como todas as outras cartas às igrejas, para admoestá-las. É isso que o texto diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Então nós temos visto que o Senhor conhece a vida da igreja, Ele passeia no meio da igreja, Ele conhece a nossa vida. Ele não apenas conhece a vida da igreja nas suas 4 paredes, quanto a sua extensão de vida fora do templo. Muitas pessoas parecem que acham que o templo é algo místico, que nos torna santos, que nos torna puros, mas na verdade o templo é apenas um templo que foi erigido, como o nosso, que vai fazer 100 anos, com o propósito de adorar ao Senhor, com o propósito de sermos edificados, sermos instruídos pela palavra do Senhor. Mas o que nos faz santo, o que nos faz cheios da graça, do poder do Espírito Santo, é uma vida próxima e íntima com o Senhor. A igreja de Laodiceia, ela tinha um culto, ela tinha uma liturgia, ela tem a ortodoxia, mas faltava a sinceridade e quebrantamento de coração. E esse é o retrato do dito cristão, que não é frio, que não é quente, e sim morno. Essa é a situação da igreja aqui de Laodiceia, a semelhança da igreja de Sardes. A grande diferença, a igreja de Sardes também que recebe críticas, mas ainda havia um pequeno remanescente de crentes, de irmãos ali, que não permitia se deixar levar pelas heresias e pelos falsos ensinos. Ainda na igreja ali havia um grupo que ainda não se contaminava com o pecado, diferente de Laodiceia, do qual toda a sua igreja, toda essa igreja é chamada de forma muito dura pelo Senhor a se converter, a voltar, assim como o Senhor chama a igreja de Éfeso ao primeiro amor, porque eles tinham conhecimento, mas estavam distantes de Deus. Havia um esfriamento do relacionamento com os irmãos. Isso acontece, irmãos, na nossa vida, na nossa igreja, em todas as igrejas na terra, quando as pessoas às vezes transformam o relacionamento de comunhão apenas em guetos, em pequenos grupos, onde pessoas se relacionam só com alguns irmãos. As pessoas selecionam o tipo de pessoas, de membros que se relacionam, que devem se relacionar, e aí fazem grupos dentro da igreja, e não entendem que o Senhor, olha, Ele está passeando pela sua igreja e Ele espera encontrar um corpo, uma unidade,
Assim como o nosso corpo, o Senhor Jesus disse que todos os nossos membros são importantes, e quando um desses membros do nosso corpo ele está com alguma dificuldade, ele está lesionado, todo o corpo sente. Assim é como a igreja, ela fica adoecida quando as pessoas buscam para si o que acham que é certo e melhor, ao invés de haver uma unidade no corpo, adoração ao único e verdadeiro Deus, com o único propósito da glória do seu nome, de proclamar o Evangelho, de viver em comunhão. A igreja de Laodiceia era uma igreja que não tinha amor. E a única maneira, irmãos, do mundo ver Jesus é exatamente por meio da igreja. Então, se a igreja não tem amor, se a igreja não tem unidade, não tem comunhão, não tem piedade, essa igreja não tem o que pregar ao mundo. Ela pode até fazer número, ela pode até ter pujança aos olhos dos homens, mas diante de Deus ela estará reprovada. Essa é a mensagem do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia. A igreja, ela é um corpo e ela deve revelar a Cristo como cabeça desse corpo. Jesus, irmãos, tece alguns elogios apenas nessas 7 igrejas, as duas. Exatamente as 2 igrejas das quais o Senhor Jesus tece elogio são as igrejas mais pobres que há na Ásia. A igreja de Esmirna: tu és pobre, mas aos meus olhos tu és rica. Então nós observamos que quando estávamos aqui estudando a carta à igreja de Esmirna, que está no capítulo 2, do verso 8, diz assim o Senhor, no verso 9, 2:9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então temos aqui no capítulo 2, do verso 9, as palavras de Jesus à igreja de Esmirna. Era também uma igreja pobre, diferente da igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, mas que o Senhor diz que é uma igreja pobre. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas o Senhor diz ser era uma igreja rica. E esse é o grande paradoxo. Uma igreja pode ser considerada desprezível aos olhos dos homens e ao mesmo tempo ser rica aos olhos de Deus. Então Deus não se impressiona com a riqueza, com a pujança, com as aparências, com os holofotes, mas Ele encontra na igreja aqueles que o adoram em sinceridade. Não são nossas vestes, não são o nosso comportamento, não são a nossa linguagem, não é o nosso conteúdo erudito da teologia ou do conhecimento bíblico, mas de fato de sermos verdadeiros adoradores, de fato sermos crentes que são despertados por essa palavra. A igreja precisa entender que o Senhor nos salvou para sermos sal e luz do mundo, para anunciar a justiça e o amor de Deus. Alguns têm pregado apenas um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas nós vamos ver aqui na carta de Laodiceia que esse Deus, na presença do seu Filho Jesus, ele se apresenta com a palavra dura e ele convoca as igrejas ao arrependimento. É exatamente isso. O Senhor também elogia, como nós vimos domingo passado, a igreja de Filadélfia. A despeito do texto dizer que era uma igreja que tinha pouca força, mas o Senhor colocou diante dela uma porta aberta. Era uma igreja de pouca força porque ela não tinha pessoas importantes na igreja. Ela não era considerada na cidade uma igreja importante, porque era uma igreja pobre, era uma igreja talvez pequena, mas o Senhor diz que esta igreja foi aprovada. A igreja de Filadélfia, ela não recebe nenhuma crítica, apenas elogios, e o Senhor diz que deixou uma porta aberta para que aquela igreja proclamasse o Evangelho, para que aquela igreja fosse uma igreja missionária. É interessante que ao passar dos anos nós temos visto que muitos crentes não sabem pregar o Evangelho. Parece que os irmãos não têm lido exatamente a palavra de Deus quando nós encontramos os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, quando mostra a ênfase de Jesus e dos seus apóstolos, de indo pregando o evangelho, anunciando as boas novas de salvação. A igreja parece que está muito acomodada, sentando no banco, sempre esperando ouvir uma palavra abençoada, uma palavra de poder, uma palavra do Espírito, uma palavra que nos anime. Mas o Senhor não nos chama para nos animar, para nos revigorar. O Senhor nos chama para sermos despertados, para produzirmos frutos de justiça, para anunciar ao mundo que Jesus Cristo
é a única esperança de salvação e de vida eterna. E aqui, por outro lado, o Senhor se dirige à igreja de Laodiceia, que se dizia uma igreja rica, e o Senhor diz que ela é uma igreja pobre. E não apenas isso, é uma igreja cega e uma igreja que está nu. E é exatamente essa expressão a gente vai entender, porque exatamente o Senhor está mostrando aquilo que a igreja se acha em seu contexto de vida. E eu quero compartilhar exatamente 3 aspectos do qual nós vamos enxergar na carta aqui de Laodiceia. Então, como lemos aqui no início, o verso 14 diz, na parte B: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui quem se revela a esta igreja é exatamente o Filho de Deus. Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia através de 3 aspectos que apresenta a sua grandiosidade como Deus soberano, como Deus eterno e poderoso. A primeira expressão utilizada aqui pelo Senhor para descrever a si mesmo é o Amém. Interessante observar isso. Exatamente estas coisas diz o Amém. E a expressão aqui que o Senhor usa, o Amém, traz a ideia daquilo que é verdadeiro, daquilo que é fidedigno. Era uma expressão utilizada no hebraico. O profeta Isaías, do capítulo 65, vai apresentar isso. É exatamente esse sim aqui enfático, em resposta afirmativa à oração do povo a Deus. E é interessante perceber que esse Amém veio dessa personificação do texto hebraico, exatamente que diz o Deus do Amém, o Deus fidedigno, o Deus da verdade. É assim que se expressa o profeta Isaías. É o Deus que é chamado da testemunha fiel e verdadeira. Não existe outro Deus. O Deus de Israel era o Deus que escolheu um povo, que separou e que o conduziu na verdade. O Deus que deu a sua palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela prevalece. E é uma das verdades das Escrituras que nós não nos esquecemos, é exatamente que a palavra de Deus, ela é uma palavra revelada. Foi uma palavra que Deus inspirou a homens e Deus preservou essa revelação especial para que nos conceda vida e salvação. Então aqui nós temos exatamente essa declaração de Deus, exatamente como diz o texto: estas coisas diz o Amém, ou seja, a testemunha fiel e verdadeira. Aqui é o próprio Filho de Deus falando para a igreja de Laodiceia. As letras que formam essa palavra em hebraico simbolizam 3 palavras: El, Melech, Neeman, ou seja, Deus Rei e Deus fiel, ou seja, o Deus que anuncia a sua igreja. É interessante lembrar, irmãos, que todas as vezes que Deus dirige a sua palavra ao seu povo, à sua igreja, o propósito é que haja arrependimento, o propósito é que haja o despertar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Deus verdadeiro, do Deus fiel, e não há outro igual ao nosso Deus. E nós vamos ver também outra expressão que o Senhor Jesus utiliza aqui para descrever a si mesmo, é o princípio da criação. E isso aqui, a linguagem, infelizmente a nossa linguagem revista e atualizada, ela não traz uma boa tradução. A melhor tradução seria da NVI, que diz assim: estas coisas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Porque na tradução que temos aqui, revista atualizada, ela é como se muitas pessoas possam entender, inclusive hoje o nosso irmão William falou, Cristo não foi criado, Ele é divino, Ele é Deus. E quando nós lemos na nossa versão, pode haver uma compreensão, o princípio da criação de Deus, como se fosse Cristo criado em primeiro lugar por Deus, mas na verdade Cristo, Ele não é criado, Ele é o Criador. E aqui nós vamos ver exatamente isso. A palavra grega aqui, Asher, traduzida como princípio, refere-se literalmente a Cristo como o soberano, ou seja, o iniciador da criação. Então ele não foi criado no princípio, ele é o criador de todas as coisas. Então tanto na versão NVI como na nova linguagem de hoje, a tradução ela é mais feliz para mostrar que o nosso Cristo é o Senhor Deus, criador e soberano, que conduz a sua igreja.
Indubitavelmente, o que Jesus está enfatizando aqui é simplesmente a sua soberania na criação de todas as coisas. Por isso que o texto diz essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, ou seja, o Logos que criou todas as coisas, o Deus que se revela a nós, o Deus que estava no princípio de todas as coisas. Esse é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, meus irmãos, nós temos aqui a maneira como o Senhor Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia, apresentando a sua natureza soberana de Deus que revela ao seu povo. Então nós temos aqui essa descrição. E quando nós chegamos ao verso 15 e 16, nós temos aqui a descrição do que Cristo faz da igreja em Laodiceia. Como é que o Senhor está olhando a nossa igreja? E quando falamos de igreja, como o nosso Senhor está olhando a nossa vida? Será que você lembra que você é a igreja de Cristo, que você é templo do Espírito Santo? Como é que o Senhor tem visto a minha vida, a sua vida, ao longo da nossa caminhada? Longe do templo do Senhor, o que temos feito e como temos agido? Como tem sido o nosso testemunho? Como tem sido a nossa comunhão com o Senhor? A comunhão com Deus, irmãos, não é apenas no dia do Senhor, onde o povo se reúne no templo, no lugar para adorar. Mas a vida do povo de Deus é uma vida contínua, que não se restringe a um dia, mas a todos os dias da nossa vida. O Senhor promete estar conosco todos os dias, até a consumação, até o fim da história da humanidade. Porque esse mundo no qual nós vivemos, ele teve um início, ele tem o seu desenvolvimento, e haverá o dia em que o Senhor voltará para se encontrar com o seu povo. E como é que o Senhor descreve a igreja de Laodiceia? Jesus avalia e apresenta a condição espiritual em que essa igreja se encontrava. E imagine você que o Senhor também, ele faz essa avaliação da minha vida e da sua vida. Como é difícil, irmão, estar numa posição de liderança da igreja. Como é difícil estar numa posição em que você deve ser um modelo para o rebanho. Olha que a palavra de Deus nos chama para sermos todos seguidores de Cristo, discípulos, não apenas aqueles que seguem de longe, mas aqueles que andam com o Senhor, que fazem aquilo que Ele ordena. E o que o Senhor vê nessa igreja aqui de Laodiceia é uma verdadeira apatia espiritual. O verso 15 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E ele diz o verso 16: assim, porque és morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmão, veja que descrição lastimável, terrível, do qual alguém pode ouvir do Senhor. A reprovação, porque o Senhor diz que essa igreja não o adora em espírito, não o adora em sinceridade, não o adora com o seu coração. É uma igreja apenas de número, é uma igreja apenas de aparências. E as aparências não nos dará o passaporte dos céus. Aquele que não nascer de novo, aquele que não for regenerado, aquele que não for redimido pelo Espírito Santo, jamais entrará nos céus. Ele se deparará com o Senhor e dirá: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz tantas coisas. E Jesus dirá: eu não vos conheço. O Senhor está levando a mensagem para a igreja de Laodiceia, como para todas as igrejas, para que elas se arrependam do mau caminho, para que elas analisem o seu coração e voltem-se para o Senhor. Jesus detecta a indiferença da igreja. O termo obra aqui denota a condição espiritual em que a igreja de Laodiceia se encontra. Como tem sido a sua vida com Deus? Sabe o que é um exemplo de um crente morno que está a ponto do Senhor vomitar? É de fato aquele que não ora, aquele que não tem uma vida de comunhão e oração com Deus. É aquele que na verdade não sabe nem mais como orar, não tem palavras, não tem motivação nenhuma para orar. É uma pessoa que está apática, está vazia de Deus. É aquele que não tem prazer de meditar na sua palavra. É aquele que não se, ele não se enquadra em nenhuma atividade da igreja. Ao invés de ajudar e de trabalhar, ele atrapalha, ele incomoda. Então são muitos que estão nos arredores.
Ao invés de estar trabalhando, de estar exercendo o ministério, de estar pregando o evangelho, de estar curando os doentes, de estar fazendo as atividades do reino de Deus, está sendo conduzido pelo Espírito Santo, são pessoas que estão muitas vezes de braços cruzados. Mas o Senhor está olhando para essa igreja, e aqui nós vemos que esse mesmo termo que o Senhor diz aqui à igreja de Laodiceia, Ele disse a todas as igrejas: eu conheço as tuas obras. O capítulo 2, do verso 2, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, disse o Senhor Jesus à igreja de Éfeso, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. O Senhor conhece as obras da igreja de Éfeso. O Senhor também vai dizer: conhece as obras aqui da igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação, verso 9 do capítulo 2, a tua pobreza, mas tu és rico. Aqui também no verso 19 da carta de Pérgamo, diz o texto, aqui no verso, tenho todavia contra ti, no verso 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, Apocalipse 12, 13, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então nós vamos ver que em cada uma das cartas o Senhor vai dizer que conhece as obras da igreja. O Senhor conhece a nossa vida, Ele conhece a vida da igreja, a vida do seu povo. E o que o Senhor busca da sua igreja é uma volta ao primeiro amor, é um retorno à sua palavra, é um retorno a uma vida de santidade. Aqui o mesmo significado que nós vamos ver as outras igrejas. E aqui o que o Senhor encontra na igreja de Laodiceia é uma vida que não há santidade, que não há amor, que não há comunhão. Então o Senhor aqui descreve uma vida insignificante dos crentes da igreja de Laodiceia. Jesus acentua a reprovação a essa igreja. A semelhança da igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia recebe a reprovação do Senhor. E nós sabemos, como vimos no início, que essa igreja de Laodiceia, ela não está sofrendo perseguição, ela não tem heresia em seu seio. O que falta de fato é a comunhão verdadeira e sincera com Deus. E nós observamos que a igreja de Laodiceia, como a igreja mais rica, é o que acontece com muitas pessoas que muitas vezes colocam dinheiro no lugar de Deus. Por isso que o Senhor disse que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E aqui é uma igreja rica, uma igreja abastada, uma cidade das mais milionárias que havia. E certamente isso influenciou, ao invés deles confiarem em Deus, eles confiavam nas suas riquezas. O amor da igreja de Laodiceia estava nas riquezas, no dinheiro, e não em Deus. E esse é o grande perigo. Laodiceia era muito parecida com Sardes. A diferença é que a igreja de Sardes ainda havia uns poucos que buscavam a Deus, que adoravam ao Senhor. Mas a igreja de Laodiceia, em toda a sua inteireza, era uma igreja indiferente. Não havia ninguém que buscasse a Deus. Então estamos vendo aqui um relato de uma igreja morta a despeito de se achar viva, uma igreja pobre a despeito de se achar rica, uma igreja que diante dos olhos do Senhor, ela estava condenada ao inferno se não se arrependesse. O que faltava a essa igreja, de fato, era o fervor espiritual. Meus irmãos, nós temos que ter o zelo da nossa caminhada com o Senhor, porque Deus nos chama para ser uma igreja aprovada, para ser uma igreja que de fato não apenas conheça de ouvir, mas de praticar o Evangelho. E essa é uma das coisas mais importantes da igreja do Senhor aqui na terra. Aqui o relato é que esses irmãos aqui da igreja de Laodiceia, eles eram hipócritas, eles professavam conhecer a Cristo, mas eles não demonstravam isso em suas vidas, na sua caminhada. E um cristão morno é um cristão inconstante, é um cristão vacilante, é aquele que não conhece a Deus, nem a sua palavra, e muito menos a prática da justiça. Então,
nós precisamos examinar a vida da igreja, precisamos examinar a nossa vida diante do Senhor, para reconhecermos a necessidade de estarmos sendo aprovados. E é exatamente como diz o texto: porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque a igreja do verso 17 dizia: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, diz o Senhor, que tu és pobre, tu és infeliz. Então aqui nós temos o terceiro momento em que o Senhor Jesus aqui, ele censura a arrogância da igreja de Laodiceia. Essa igreja que se acha aprovada, essa igreja que se acha de uma vida pautada na verdade. E quando você olha o verso 18, diz o texto: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Observa aqui que o Senhor Jesus, depois de avaliar a vida dessa igreja e reprovar, da qual ela tinha a arrogância de se achar uma igreja santa e aprovada, depois de avaliar e apresentar a condição espiritual dessa igreja que estava morta em seu aspecto de vida, em seu aspecto de culto, em sua própria vida de comunhão, o Senhor reprovando, Ele agora reprova de forma severamente. Aqui o Senhor mostra que essa igreja, ela tem uma falsa confiança de si mesmo. E aqui o Senhor Jesus se torna inflexível com esta igreja, porque o Senhor Jesus, Ele admoesta a quem Ele ama. É o papel do pai. O pai, quando repreende o filho, não é para o seu mal, mas é para o seu próprio bem. Essa é a palavra de Jesus. Ele reprova asperamente por causa da soberba e da presunção da igreja de Laodiceia. Por isso que ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Ou seja, não pense que a sua riqueza, que a sua abastança dos seus celeiros e de toda aquilo que você se coloca como rica e que sobeja de todas as fortunas, não pense que isso agrada ao Senhor, porque Deus reprova essa avareza. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica e pensava que pelo fato de ter muito dinheiro e muitas riquezas, isso também refletia uma vida espiritualmente aprovada. Então muitas pessoas acham que esses aspectos de riqueza e de beleza encantam os olhos do Senhor, mas Deus olha e conhece o coração dos laodicenses. Eles se consideravam uma igreja grandemente abençoada pela abastança de suas riquezas, mas o Senhor, por outro lado, observa que era uma igreja pobre, cega, porque eles não podiam ver a luz de Cristo, porque eles não estavam enxergando os seus pecados, eles não estavam enxergando a distância em que eles estavam do seu Senhor. Eles se consideravam uma igreja abençoada. Laodiceia, porém, o Senhor diz que eles eram cegos, eles não enxergavam a verdade, a despeito de eles curarem muitos com o seu famoso hospital que eles tinham, como que um dos maiores hospitais da Ásia, que tratavam dos olhos, e as pessoas quase que milagrosamente ficavam curadas ou saradas do seu problema da vista. E por isso que o Senhor Jesus diz que ela é cega, ela consegue curar a enfermidade dos outros, mas a enfermidade do seu povo, da sua igreja, era espiritual. Eles estavam cegos espiritualmente falando, a despeito de toda a sua riqueza. Laodiceia não enxergava a sua própria desgraça diante de Cristo. Ele se considerava rico, mas o Senhor diz que era uma igreja pobre. A despeito de Sardes, que se considerava uma igreja morta, porém o Senhor dizia, exatamente afirmou que ela era uma igreja, na verdade é o contrário, Sardes se dizia viva, mas o Senhor, conhecendo a sua vida, dizia que era uma igreja que estava morta. A despeito do que nós vemos que também Esmirna se considerava uma igreja pobre, porque de fato financeiramente, aos olhos dos homens, era uma igreja muito pobre, mas o Senhor diz que ela era uma igreja rica, rica dos valores eternos de Deus. O Senhor Jesus diz que não acumuleis para vós ouros, do qual a traça e a ferrugem e o ladrão tentam minar e roubar,
mas acumuleis para vós tesouros no céu. A igreja aqui de Esmirna era uma igreja consideravelmente pobre diante dos homens, mas ela era rica espiritualmente, porque era um povo que temia Deus, a despeito da perseguição, a despeito da sinagoga de Satanás que havia dentro dos falsos irmãos que se diziam judeus e não eram, não porque eles eram falsos judeus, mas porque eles se diziam judeus, mas era contra o Deus do qual se revelava para ele. Mas a igreja de Esmirna, o Senhor dizia e disse que era uma igreja rica. E meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja rica, não apenas dos valores, monetários que podemos granjear, mas principalmente de uma vida em comunhão sincera com Deus. Muito melhor é estar na condição dessas igrejas que são olhadas por Deus e aprovadas por Deus como igreja santa, ainda que seja pobre, ainda que seja perseguida, mas uma igreja que teme e depende do sustento do Senhor. São igrejas assim como Esmirna, como Filadélfia, que o Senhor do qual tece elogios, porque era uma igreja que temia ao único Deus verdadeiro. E aqui o Senhor traz um conselho para a igreja de Laodiceia, e esse conselho é exatamente como a igreja deve retornar. E é interessante que nesse conselho aqui do verso 18, quando o Senhor diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Interessante que após reprovar severamente a igreja de Laodiceia, por causa de se achar autossuficiente, o Senhor Jesus aqui tece um sábio e amoroso conselho para a vida dessa igreja. Interessante que Cristo utiliza-se da linguagem de mercado, ele se apresenta como mercador espiritual. Ele diz: aconselho-te que compre de mim ouro. É isso que diz o texto. Compre de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. E ele diz mais: vestiduras brancas, compre de mim para te vestires, a fim de que, ele diz o texto, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Compre ouro, vestimenta, e ele diz também: e colírio, compre de mim colírio, para ungir os olhos, a fim de que vejas. O Senhor exatamente utiliza dessa linguagem, do qual eles se achavam ricos por causa do seu tesouro. Eles tinham nas suas indústrias, que tinham os tecidos e os linhos mais famosos do mundo, e também o colírio, que era quase que milagroso, que curava. Mas o Senhor diz: olha, vocês têm que comprar de mim o ouro, o colírio e também as vestes. Ou seja, o Senhor está dizendo: a sua riqueza toda, ela não tem valor nenhum, mas você tem que ser cercado das bênçãos de Deus, do ouro que vem dos céus, do colírio que vem do Senhor. Ou seja, o Senhor está dizendo: abre os teus olhos, te veste da vestidura branca, que simboliza a santidade, uma vida de pureza. E exatamente esses aspectos do qual o Senhor Jesus utiliza como um mercador espiritual. Eles precisavam de um coração quebrantado, arrependido dos seus pecados. E a mensagem de todas as igrejas é exatamente uma mensagem de retorno ao Senhor e à sua palavra. Os reformadores dos quais Deus levantou, aqueles que nós chamamos de reformadores, mas aqueles homens do passado que Deus levantou para que a igreja voltasse para a centralidade das Escrituras. Se a igreja não for conduzida pela palavra de Deus, ela vai ser conduzida por muitas outras coisas, muitas filosofias, muitos ensinos de homens. A igreja precisa ter a palavra como centro da sua vida. Somente as Escrituras nos conduz ao céu. Nada nesse mundo pode nos conduzir aos braços do Pai. Essa igreja está sendo convocada pelo Senhor ao arrependimento dos seus pecados. Os cristãos aqui apáticos da igreja de Laodiceia precisavam comprar ouro, roupa e colírio. Ou seja, eles precisavam da salvação, eles precisavam da graça de Deus em suas vidas. Eles precisavam depender do Senhor e saber que toda a sua riqueza nada valeria sem a bênção de Deus. Não estamos dizendo aqui que as riquezas levam a pessoa para o inferno, mas o amor ao dinheiro, aos bens desse mundo, muitas vezes tem feito uma barreira entre as pessoas com Deus. Muitas pessoas têm colocado a sua riqueza como algo mais importante em suas vidas. Como aquela parábola que o Senhor Jesus diz daquele que tinha os seus celeiros abastados, e o Senhor diz: amanhã te pedirão a tua alma, e para quem será? O Senhor o chama de louco.
Esses irmãos aqui da igreja de Laodiceia, eles precisavam se converter. A veste branca aqui é exatamente que cobre a nudez, ou seja, a nossa culpa. Nos veste da justiça e da santidade. Essa linguagem da qual o Senhor Jesus utiliza aqui para a igreja de Laodiceia é para que eles de fato se revistam da santidade, da justiça e do amor de Deus. Então nós temos aqui, meus irmãos, os imperativos de Cristo a essa igreja. Observe aqui, já concluindo, verso 19 e 20, do qual o Senhor Jesus, chamando a igreja de Laodiceia, ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, diz o Senhor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E o verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja aqui as palavras do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Aqui mostra o Deus que não é apenas amor, mas o Deus que em sua justiça apresenta a oportunidade de arrependimento. Como o Senhor disse à igreja de Filadélfia, Ele deixou a porta aberta para que a igreja anuncie o Evangelho, para que seja uma igreja missionária, que não se cale diante das trevas que nos circundam. O tempo de arrependimento é hoje, o Evangelho deve ser anunciado, e todo aquele que crer e confessar os seus pecados e for batizado, será salvo. Então aqui temos um chamamento do Senhor ao arrependimento dos colossenses. Assim como Deus enviara o profeta Jonas à cidade de Nínive, aquela cidade estava indo ao inferno, aquela cidade produzia frutos de maldade, de indignação diante dos olhos do Senhor. Assim como nós temos a mensagem de Deus nos profetas do Antigo Testamento, do qual o povo, quando andava nos maus caminhos, a mão de Deus pesava sobre a vida deles. Mas a teologia dos nossos dias, do liberalismo, tem dito que Deus é amor, que Deus é misericórdia e que Ele não vai lançar ninguém para o inferno, a despeito que alguns já têm dito que não existe inferno e que o inferno é essa vida e que não existe pecado. Mas a palavra de Deus é muito clara, é muito enfática. Jesus conclama a igreja de Laodiceia a uma mudança de vida. Nós somos chamados a ter um despertar em nossa vida. Deus requer de mim e de você uma vida de santidade, uma vida de reconhecimento de quem somos e que precisamos voltar ao Senhor. Porque antes do Senhor executar o seu juízo, vomitando a igreja de sua boca, o Senhor demonstra a sua misericórdia, repreende e a disciplina. Esse é o papel do pai quando disciplina o seu filho. É porque o ama, é porque deseja que ele cresça em uma vida de retidão e de justiça. Assim o Senhor conclama a igreja ao arrependimento. A expressão eu repreendo e disciplino aqueles que amo é um paralelo com o texto que encontramos aqui em Provérbios, no capítulo 3. Rapidamente, esse texto é maravilhoso porque ele nos ensina verdades dos céus. Provérbios 3, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. Esse é o propósito de Deus, como o justo Deus e juiz. Ele mostra o caminho em que devemos andar, ele nos conclama ao arrependimento. Assim também diz Hebreus capítulo 12, indica que o amor e a disciplina caminham juntos para que, assim, sobreveia um arrependimento. O amor de Deus, ao mesmo tempo que a disciplina do Senhor, a sua palavra de justiça, a sua palavra de ordem para que haja arrependimento. E também, a despeito desse chamado de arrependimento, o Senhor também chama a igreja aqui de Laodiceia a uma comunhão profunda, sincera e verdadeira. Como o texto nos mostra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Alguns entendem essa mensagem como se fosse a vontade, o desejo e o despertamento do homem em buscar a Deus. Mas aqui é o Senhor que se coloca
É o Senhor que busca, é o Senhor que salva, é o Senhor que redime. Não há nenhuma participação aqui do homem. A expressão eis que estou à porta e bato denota que Cristo estava do lado de fora desta igreja. Ou seja, do lado de fora do coração dos laodicenses. O Senhor não estava no culto, o Senhor não fazia parte daquela comunhão solene, porque eles não adoravam a Deus em espírito e verdade, eles não cultuavam a Deus com seus corações contritos e quebrantados. O Senhor estava fora da igreja, e o Senhor está batendo na porta da igreja. Eis que estou à porta e bato. Essa é a expressão do texto. Ou seja, o Senhor está dizendo, aquele que abrir o seu coração, ao ouvir o Evangelho, aquele que for despertado, aqui mostra a regeneração. O Senhor quer entrar nessa igreja, Ele chama o pecador a abrir a porta do coração. Quando o Evangelho está sendo anunciado, o Senhor aqui está proclamando à igreja o arrependimento, está conclamando que eles se arrependam. Aqui é o duplo contraste entre a soberania de Deus na salvação. Deus é soberano em salvar aquele que Ele escolheu desde toda a eternidade, ao mesmo tempo que mostra a responsabilidade no âmbito da salvação. É necessário ouvir. Ninguém é salvo se não ouvir a voz da salvação, a voz que anuncia a vida eterna. E é o próprio Jesus que faz com que o pecador abra a porta do seu coração para que ele entre e que ele seja salvo. E podemos chamar esse ato exatamente da regeneração, porque antes da pessoa levantar a mão e dizer eu entrego a minha vida a Cristo, é porque o Espírito Santo já convenceu o homem do juízo e do pecado. É somente o Espírito Santo que capacita o homem a ouvir e responder ao arrependimento e à fé, a ouvir a voz do Senhor. Então, quando a igreja proclama, quando a igreja cumpre o seu, a sua missão de como arautos de Deus, proclamando o Evangelho, vidas serão salvas. Não pela capacidade, de vez em quando alguns dizem, olha, porque eu salvei muitos, eu já, como eu converti muitas pessoas. Nós não convertemos, nós não convencemos o homem do pecado, mas o Espírito Santo, através da voz do Evangelho, da anunciação. O Senhor Jesus diz, eis que bato, estou à porta e bato. O Evangelho deve ser anunciado. A igreja de Laodiceia está sendo despertada, está sendo convocada a se arrepender dos pecados. Então o Senhor aqui chama a igreja ao arrependimento, a uma comunhão. E aqui o Senhor diz exatamente esse significado de bater a porta do que o Evangelho está sendo anunciado. E todo aquele que crê, se arrepender, será salvo. Aqui nós temos uma igreja que, a despeito de ser soberba, pensa estar cheia de vida, mas que na realidade essa igreja de Laodiceia está perdida e necessita de salvação. Através dessa carta, Jesus convoca essa igreja ao arrependimento e a uma profunda comunhão. O verso 21 e 22 diz, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ou seja, os espirituais, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, aqueles que têm ouvidos, ouça o que Cristo fala pelo Espírito à sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, temos aqui um chamamento do Senhor à igreja de Laodiceia, para que ela se arrependa, para que ela volte ao Senhor. E essa mensagem de Apocalipse, nós sabemos que quando o Senhor entrega a João, ele é o último dos apóstolos, dos discípulos vivos. Todos já haviam morrido. E João estava naquela ilha de Pátmos, uma prisão romana. E ele recebe essa carta no momento de grande perseguição. E é aqui essa carta endereçada à igreja, ao anjo da igreja de Laodiceia. E o propósito de cada uma dessas cartas às 7 igrejas é para mostrar que o Senhor conhece a vida da igreja, que o Senhor está no meio da igreja e que o Senhor exorta a igreja a se arrepender e a voltar aos seus caminhos. A nossa vida, irmãos, a nossa igreja, nós como povo de Deus, devemos entender que o Senhor nos convoca a ter uma vida aprovada. Não diante dos homens, porque nós podemos receber palmas, tapinha nas costas, sorrisos e elogios, mas pode ser que o Senhor diga, eu não te conheço, porque a gente conhece apenas o exterior, mas Deus conhece o coração, a alma, e o Senhor
conclama a igreja dos nossos dias a se voltar para Ele, a ter uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida aprovada diante de Deus. É uma vida de comunhão contínua com o Senhor, de não nos apartarmos desse livro da vida, de não nos apartarmos de um momento de comunhão a sós com Deus, de oração para que a nossa igreja cresça e se desenvolva, para que haja salvação, para que haja comunhão, unidade, o vínculo da paz. A igreja não pode se degladiar, a igreja não pode ter uma disputa, mas é para ter uma comunhão de santidade. A igreja foi chamada para demonstrar amor, piedade, misericórdia e andar em justiça. O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, a última lição, antes de se despedir dos seus apóstolos, foi lavar os pés de cada um deles. E Jesus diz: olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não vão entender agora, mas entenderão depois. E o Senhor lavou os pés e disse: assim como eu vos fiz, façais uns aos outros. A igreja precisa entender que nós somos servos de Deus, fomos chamados do Senhor para servir o seu reino, para servir a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, para estar na sua casa com deleite. Porque aqueles que, assim como os irmãos da igreja de Laodiceia, eles estavam ensimesmados de si mesmos, eles se achavam uma igreja rica, se achavam uma igreja atuante, mas o Senhor disse que eles eram pobres espiritualmente. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender que Ele nos chama para termos uma vida aprovada, uma vida de fato de acordo com os propósitos do Senhor.